por esse texto, não nessa semana, por esses dias, e me veio esse versículo no coração, Juízes 3, versículo 1 e 2. Juízes 3, versículos 1 e 2. São estas as nações que o Senhor deixou ficar, para por meio delas pôr Israel à prova, isso é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Eu quero destacar esse versículo 2. Ele fez isso, ele aqui trata-se de Deus, ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra nessa noite. Ensina-nos aquilo que está no teu coração, revela-nos aquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós. E eu me levanto em nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, para repreender qualquer espírito maligno que esteja tentando tirar a atenção dos teus filhos, qualquer espírito de perturbação, seta na mente, tentando trazer preocupações agora, sobre o amanhã, sobre a semana. Eu repreendo esses espíritos malignos e declaro que os nossos corações e as nossas mentes estão ligados com a tua palavra, cativos à tua presença. Nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava pensando um pouquinho assim na vida, né? Eu tô num momento assim diferente, porque eu sempre, pastor Gerson, me senti muito novinho, mas eu estou percebendo que o tempo passa, e aquele que se sente novinho, já não é tão novinho assim, né? Eu sempre era o pastor mais jovem da mesa, a pessoa, sempre me relacionei com pessoas muito mais velhas do que eu a nível idade, pelo ministério, eu sempre me via muito novinho. Hoje em dia eu já não sou o mais novo da mesa. As coisas que eu fazia na minha infância, os jovens de hoje fazem tudo diferente. Esses dias, esses meses que passaram, uma cena me marcou. Eu fui no aniversário de um jovem da igreja. Eu sentei lá, tinha pizza, coisa de jovem, né? Era filho de diáconos da nossa igreja em Irajá. E aí tinha uma mesa, assim, mais ou menos com 8 lugares. E tinha 8 jovens sentados naquela mesa. Os 8 com celular e fone. Ninguém falava entre si. Cada um com seu celular. E eu falei assim, eu impliquei, né? Não, o papo tá bom. Legal, eu estou gostando da interação de vocês, hein? Muito boa. Fala, não, pastor, a gente está jogando em conjunto. Eu tomei um choque, porque assim, como eu disse, eu sempre fui um cara antenado das coisas, mas eu vi que eu estou ficando para trás em algumas coisas. E olha, eu me considero jovem, 38 anos de idade, não sou tão velho, mas estou chegando aos 40, uma meia-idade, né? E eu estava pensando, gente, que coisa diferente, porque eu ainda peguei, e aí eu vou revelar a idade de alguns aqui, hein? Eu ainda andei de carrinho de rolemã. Alguns balançaram a cabeça, alguns estão fingindo que não é com eles. Era muito comum, hoje em dia menos comum, as crianças brincarem de pique-esconde, pique-pega. O perigo mudou muita coisa também, a gente tem que confessar isso.
acredito eu que antigamente, a minha infância no Brasil foi até os 8 anos de idade, e no início, final dos 80, início dos 90, era uma realidade diferente da que a gente vive hoje. Mas eu soltei pipa, apesar de que pipa não era meu forte. Agora, uma coisa que eu era bom, gente, aquele peão, você jogava assim, eu era bom no peão, hein? Eu era bom. Quem brincou com isso aí? Olha, Deus revelando aí a idade, ó. Deus renove as tuas forças. Eu lembro que o meu primeiro videogame, aí alguns não pegaram esse videogame, mas o meu primeiro videogame, pessoal da comunicação, foi Master System 3 com Alex Kidd na memória. Alguém chegou a pegar esse negócio aí? Alex Kidd na memória, Master System 3? Alguns são da época que nem televisão existia, né? Meu pai conta que existia uma época que a televisão era preto e branco, e só alguns que tinham. Só quem tinha grana tinha, né? Aí inventaram um negócio que eu não acredito. Por que inventaram esse negócio? De tipo um papel colorido que colocava na... Quem pegou isso daí? Gente, eu não entendo isso até hoje. Verde, azul e vermelho que você colocava na frente da televisão para ela ficar colorida. Meu Deus, é muito forte. Essa daí eu não entendo. Foi o cara que teve uma visão de negócio que não sei como ele conseguiu vender isso, gente. Então, o personagem, o jornal, a novela que fosse, ficava verde, ficava vermelho. Mas uma geração muito forte, uma geração que não teve coisa fácil, uma geração que eu tiro o chapéu, porque não tinha muita escolha de cardápio em casa. O que tinha que comer. Eu me lembro, meu pai contando uma história. Meu pai, a família toda do meu pai é do interior de Itaboraí, aqui no Rio, aqui pertinho. Meus avós são de lá. E ele me falava que tinha uma menina que não gostava de jiló na época dele, da idade dele. E a mãe: você não gosta de jiló? Mas você vai ter que comer jiló. Eu não gosto, eu não quero. A mãe só colocava jiló para ela, de manhã e à tarde. No terceiro dia, ela falou: mãe, isso aqui está muito gostoso. Uma geração que muitos sabem o que é levar uma palmada de chinelo, de cinto. Tinha um pastor que falava, um pastor que contou o testemunho dele, que quando ele fazia malcriação, o pai dele, diácono da igreja, diácono raiz, antigo, das Assembleias de Deus, ele fazia malcriação, chegava em casa: você vai apanhar de cinto, hein? Mas você não pode gritar, você tem que dar glória. Aí, tipo, oh, glória! O vizinho achava que o fogo estava descendo na casa do irmão. Uma geração experimentada. Eu estou falando para algumas pessoas aqui, eu sei que tem de todas as idades, mas eu estou falando para gente experimentada, gente que sabe o que é passar luta, que sabe o que é ter que administrar os poucos recursos. Não levanta a mão não, mas eu tenho certeza que alguém aqui tomou aquele tangue que você misturava, era um envelopezinho para 5 litros. Que suco! Que suco! Eu não sei se alguns aqui pegaram isso, né? Eu não peguei essa etapa, mas eu ouvi do meu pai que chute no pé, que chute. Pastor Gerson pegou que chute. Hoje em dia, deixa eu fazer um paralelo aqui. Hoje em dia, estamos vivendo um tempo diferente. Hoje em dia, eu digo pelo meu filho, eu estou tentando e estou pedindo muita sabedoria a Deus para ensinar, porque tem uma geração que está com tudo muito pronto. Hoje em dia, a maioria já não sabe o que é um quissuco para 5 litros. A maioria escolhe o refrigerante, escolhe o que quer comer, e quando não, hoje eu vou no McDonald's. Gente, na minha infância, McDonald's era luxo. Hoje em dia é corriqueiro. Mas na minha infância, McDonald's, criança comer aquele Happy Meal que vinha com brinquedo, cara, era em aniversário. Ou
momento muito especial. Hoje em dia, muita coisa ficou muito normal. Eu vou usar uma palavra muito fácil. Eu tive recentemente, deve ter mais ou menos uns 10, 15 dias, nos Estados Unidos. O pastor Gerson viu uma cena que impactou meu coração. Minha irmã estava com a gente, ela foi da Espanha, encontrou a gente lá. A gente estava na fila de um negócio de café, que vende café, chamado Starbucks. Alguns devem ter ouvido falar. E aí minha irmã dá uma cutucada assim em mim, tipo, olha ali, meio sem querer apontar, né? Aí eu olhei, carrinho de bebê. Aí eu olhei, Brenda, carrinho de bebê até então normal. Eu falei, mas o que é? Olha bem. Era um cachorro com roupinha de neném, dentro de um carrinho de neném. Mas sabe aqueles carrinhos bacanas? O carrinho de neném. Roupinha de neném no cachorro, mas era uma coisa... Gente, eu tive até que filmar escondido assim. Eu não posso postar porque hoje tudo é processo. Eles, pasmem, os irmãos, eles estavam na fila do Starbucks para comprar um cafezinho do Starbucks para o cachorrinho. Não, eu não acreditei. Até então já achei forte a cena de um casal de jovenzinhos, bem jovenzinhos, eu chuto 20 anos de idade, os dois com um carrinho, aquela forma de vestir de alguns jovens hoje que é meio, você não entende se é um personagem de videogame, você não sabe se é assim, se veio da Lua, de Marte, né? Você não identifica. Não, tá bom, não entendo, mas respeito. Daqui a pouco, eles estão ali na fila, beleza. Quando sai que entrega o café, como eles estavam na nossa frente, o café foi entregue primeiro. Eles pegam, eles não tomam, eles dão para o cachorro, vem aqui, filhinho. Aí o cachorrinho, tomando. Gente, nada contra pet, mas nem faz bem para um cachorrinho. Cachorrinho não foi criado para ficar tomando café com leite de Starbucks. Já não faz bem para a gente. Vai fazer bem para o cachorro? Muito menos com roupa de neném, num carrinho de neném. Por que eu estou falando isso? Eu estou fazendo um paralelo entre gerações. Porque tem uma geração que sabe o valor das coisas. Tem uma geração que não foi criada na facilidade. Foi criada no desafio, na dificuldade. Nunca teve nada gratuito, nunca teve nada fácil. Como eu digo, eu ainda sou jovem, mas eu já não entendo algumas coisas de uma geração que é bem mais nova do que a minha. Eu sou filho de pastores missionários. Eu me lembro que teve uma época, eu bem novinho, era Walkman, né? Você colocava a fita cassete e colocava. Eu ganhei de um outro missionário que me viu e falou, Deus colocou no meu coração para te dar. Eu, criança, pulei de alegria. Mas os anos se passaram, em vez de fita cassete, se tornou CD. Aí veio o tal de Discman. Aí eu falei, pai, eu quero um Discman. Aí meu pai, que bom, já tinha uns 12 anos de idade. Tem um irmão na igreja que vende roupa na feira e está precisando de um ajudante. Você vai, trabalha, ajuda, você vai conseguir um dinheirinho e não vai conseguir no primeiro dia, você vai ter que ajudar alguns dias, ver se o irmão te dá essa vaga, e você compra o teu Discman. Irmãos, eu fui, falei com o irmão, me deu a vaga, trabalhei alguns dias, consegui o dinheiro, fui lá e comprei meu Discman. É uma geração que aprendeu a valorizar as coisas. A gente acaba aprendendo a entender o valor e não o preço. Tem uma geração que só entende de preço, tem uma geração que entende de valor. Tanto que tem coisas que não tem um valor monetário, mas tem um valor de conquista para a tua vida. Às vezes é uma coisa simples, mas você sabe quanto custou naquela época você conquistar aquilo. E é por isso que a gente gera alguns apegos. Agora, vindo aqui para o texto, porque estou contando aqui, mas vocês vão entender o link. Israel passou durante décadas, na verdade, séculos, mais de 400 anos como escravo no Egito. Deus levanta, eu vou tentar resumir. Deus levanta Moisés. Moisés vem como um instrumento de Deus para libertar o povo. Aquele povo
conhecia a escravidão. Deus fez milagres tremendos. E aí eu, resumindo ainda mais, até por conta de incredulidade, porque Moisés viu o agir de Deus, o povo viu o agir de Deus de uma forma sobrenatural, saíram do Egito com grandes feitos da parte de Deus, rumo à terra prometida. Só que no caminho, Moisés se deixou levar por relatórios de líderes do povo, que não vieram com um relato da parte de Deus, mas vieram com palavras humanas. Muito cuidado para você não ficar ouvindo palavras de homens que vão em contra do que Deus te prometeu. Porque o que Deus nos prometeu nunca é na lógica, nunca é no racional, nunca é normal. O que vem da parte de Deus é sempre desafiador. É como Maria: Senhor, e como acontecerão essas coisas? E talvez alguns estão aqui se perguntando: como acontecerão essas coisas? O Espírito Santo vai fazer um caminho, mas creia na palavra, tome posse da palavra, não fique ouvindo relatórios de pessoas que só entendem de sentimentos e não tem nenhuma porção de unção para liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você ficar preso a palavras humanas, você só vai ficar dando volta, a tua vida não sai do lugar. Eu não entendo por que eu não saio do lugar profissionalmente, familiarmente, espiritualmente. O Espírito Santo manda eu dizer para algumas pessoas aqui: para de ficar ouvindo pessoas que só sabem falar da terra e comecem a ouvir pessoas que transmitam o céu para você. Pare de ficar tomando cafezinho, lanchando, saindo para comer alguma coisa com pessoas que só sabem falar da terra. Caminhe mais com pessoas que falem do céu, que falem das promessas. E muitas vezes é difícil dar crédito ao profeta, ou aquele que está alinhado com Deus. É muito mais fácil você crer em quem está falando algo humano, racional. Porque crer no sobrenatural, crer na promessa, vai exigir de você fé, vai exigir de você coragem. Diga pelo menos para 3 irmãos aí: tenha coragem para crer. Tenha coragem para crer. E o povo continua sua caminhada 40 anos, dando volta, porque preferiram ouvir o relatório de uns homens que não tinham nada de Deus para compartilhar. Uma geração se passa, o líder passou, Deus levanta Josué, mas é um povo forte, porque venceu a escravidão. Os que sobreviveram ao deserto agora estão diante de uma promessa enorme, muralhas enormes, impossíveis de vencer, principalmente com as armas daquela época, com espada, com flecha. Como é que você derruba uma muralha que alguns estudiosos dizem que um carro conseguia circular por cima daquela muralha sem problema? Imagina a grossura daquela muralha. E aí um povo se levanta, crê no impossível, Deus derruba muralhas. É um povo forte. Tempos difíceis, não está na Bíblia, mas um sábio disse: tempos difíceis geram homens fortes. E o povo foi vencendo, foi conquistando. O período de Josué foi um período de conquistas tremendas. Só que Juízes, aqui, é uma mudança de etapa, é uma mudança de ciclo. Moisés já não está, Josué já não está. E agora, capítulo 3 de Juízes, é uma geração que pegou tudo pronto. Já não tem mais escravidão, já não tem mais muralha. Eles só ouviram falar do mar que se abriu, do rio que se abriu antes da conquista de Jericó. É uma geração que vai ouvindo relatos, mas não vai tendo experiência. Vai ouvindo histórias, mas ela não experimentou. Uma coisa é quando você ouve o testemunho de alguém: eu fui curado de câncer, eu fui curado da depressão,
Deus trouxe a provisão para minha mesa, eu não tinha nada. Uma coisa é quando você ouve um testemunho de alguém. Outra coisa muito diferente é quando você vive o testemunho. Só quem valoriza é quem vive. Só quem passou por perdas vai poder se compadecer de alguém que perdeu alguém. Só quem passou por privações financeiras vai entender a necessidade de alguém que está passando por privação financeira. Você entende? Aqui tem uma geração que não experimentou escravidão, que não experimentou maná do deserto porque não tinha outra coisa para comer, uma geração que não teve que lutar, ver a muralha de Jericó caindo, é uma geração que está com tudo redondinho. A única coisa que tem são os testemunhos. Espiritualmente, nós estamos vivendo um tempo assim. 27 anos. Ao longo desses 27 anos, para chegar até aqui, muita gente, não só os pastores, mas muita gente lutou. Muita gente sabe o valor de cada coisa aqui. Campanha para comprar um teclado, caixa de som, microfone, cadeira. Olha que cadeira linda, gente, acolchoada. Mas muita gente sabe o valor até das amarelinhas, que não são da agora, são antigas. Enfim, material para o ministério infantil. Eu estou dando exemplos. Cada vida que chega diante do altar. Mas tem um momento da nossa vida que a gente começa a ver tudo muito pronto, tudo muito arrumadinho, tudo muito redondinho, e a tendência é da gente se acomodar. A tendência para todos nós, eu estou incluído nessa pregação, Deus falou comigo primeiro. E aí, a gente vai no capítulo 3, você não precisa ir porque a gente leu, são essas as nações inimigas que o Senhor deixou para pôr à prova Israel. Ou seja, versículo 2, a geração que não sabia o que era guerra. E aí tem vezes na nossa vida que Deus permite algumas situações. Deus permite alguns embates, alguns inimigos se levantarem, porque Deus está transmitindo uma mensagem para mim e para você. Você tem potencial demais para ficar acomodado. Você tem uma porção muito linda da parte de Deus para achar que está tudo pronto. Não está tudo pronto. Tem muito para conquistar. Tem muito pela frente. Você acha que você já ouviu, você já viu, teus pais já viveram? Eu sinto autoridade da parte de Deus para dizer, você não viu nem 10% do que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Oh meu Deus! Mas para isso acontecer, e no tempo de hoje, Deus está Deus está forjando uma geração. Tem hora que você fala assim, poxa Senhor, eu não estou entendendo. Eu estou fazendo tudo direitinho. Eu estou alinhado. Eu estou em obediência. Mas mesmo assim tem coisa que não dá para entender. Tem luta que não dá para entender. Então Deus está trazendo uma resposta para algumas pessoas aqui. Deus está te mantendo em treinamento. Você já viu quem treina, quem luta kickboxing, sei lá, UFC? Você acha que o treinamento deles é assim, faz um carinho aqui? Não, eles estão batendo, eles estão não só batendo, tem hora que eles têm que treinar defesa. Eu não entendo nada de luta, mas eu imagino, tem hora que eles têm que treinar, porque eles têm que treinar, suportar pancada. Desculpa eu te dar essa palavra profética, mas Deus está fazendo a gente ser treinado para suportar pancada. Fala para 5 irmãos aí, suporta porque Deus é contigo. Suportar. Alabaçu e suportar.
E eu tenho visto espiritualmente pessoas muito frágeis, pessoas que no primeiro embate dizem: meu tempo aqui acabou. Pessoas que na primeira luta, na primeira diferença com seu irmão, até porque é impossível a gente viver em família sem ter diferenças. Somos indivíduos, a coisa mais normal é você pensar de um jeito e o irmão do teu lado pensar de outro jeito, mas o que nos une é a cruz, isso é a unanimidade, é Jesus quem nos une. Você não veio aqui por afinidade de gosto de cor, você não veio aqui por afinidade política, você veio aqui porque cremos em Cristo Jesus, uma palavra, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Mas é uma geração que fica meio desorientada, fragilizada. Aqui não acontece em Jardim América, mas em Irajá, quando chove, eu não vou porque está chovendo. Quando está muito quente, eu não vou porque está muito quente. Quando é férias, eu não vou porque estou de férias. Mas quando é dia de trabalho, eu não vou porque eu estou trabalhando muito. Que geração é essa? Espiritualmente falando. Então, profeta não fala o que quer, fala o que Deus está mandando. Eu venho te dizer, Deus vai te treinar para você aprender a suportar um pouquinho mais de pancada. Porque tem gente que está muito experimentada na vida, mas espiritualmente precisa ter mais musculatura. Tem gente que já suportou muita coisa na vida. Eu me lembro uma vez, eu criança, eu estava brincando, eu estava brincando de carrinho. Eu sei que eu escorreguei, o meu pé foi assim, tinha uma porta, alguma coisa, o tampo do meu dedo levantou, arrebentou, a unha arrebentou. E vamos embora, vamos lá, cheguei no médico, eu estava com minha tia, porque meus pais estavam ministrando, eu devia ter uns 4 anos de idade, a idade do Daniel. Cheguei lá, vamos embora, o médico vai ter que tomar injeção para acalmar essa dor, porque eu tenho que arrancar essa unha. 3 injeções no dedo que já estava com... E hoje, a criança rala o joelho, já é um desespero. Antigamente, estava com o joelho ralado, mertiolate, ardia mais ainda. Não, mãe, coloca mercúrio, suja tudo, mas não arde. Não, mertiolate, que é melhor, mata tudo. Hoje em dia, nem o mertiolate arde. O mertiolate te abraça, faz carinho, faz assim, o mertiolate faz assim: meu amorzinho, você ralou o joelho, deixa eu fazer o carinho. E Deus está nos chamando para a batalha, porque são dias difíceis. O inferno não está brincando. O inferno está querendo nos enganar com esse engodo do conforto, porque a gente é uma geração mais confortável que uma anterior. Antigamente, irmão, quem tinha carro era quem tinha muito recurso. Hoje em dia, ter carro já não é tão ruim assim. Hoje em dia, qualquer carro, ou quase qualquer carro, tem uma direçãozinha, um ar-condicionado. Antigamente era luxo. Meu avô ia para a igreja de Brasília. Já teve Fusca. O meu outro avô, Kombi. Né? Hoje em dia, se você não tem carro, mas pega aqui, um Uber. Pum, pum, pum. R$10 você está na igreja. O Uber ainda pergunta: você quer temperatura fria? Você quer que o motorista converse ou que fique em silêncio? Pelo amor de Deus. Eu queria que ele fizesse um cafuné enquanto dirige. Deus está provocando em nós um tempo de guerra. E não é e o Átila, pode me ajudar, irmão Átila, por favor? Diácono Átila. Falo com carinho, Átila. Deus está nos chamando para um tempo de batalha. E tem uma geração que espiritualmente precisa ser fortalecida. Isso não condiz, não quero dizer
uma mensagem só para quem é novo na fé, independente do tempo de igreja. Eu falei, eu estou incluído nessa mensagem. Nós precisamos ser treinados. Você já viu atleta, vou pegar aqui o exemplo de jogador de futebol, que parou de jogar bola, o cara era magrinho jogando bola, voava, de repente, 2, 3 anos depois, o cara já não aguenta correr mais, está gordinho, fora de forma. Espiritualmente, Deus não quer nos permitir ficar fora de forma. É por isso que você precisa se posicionar, se levantar, meu irmão. Eu estou falando profeticamente para alguns aqui. Se levanta em nome de Jesus, porque Deus vai te dar vitória. Esses inimigos que Deus permitiu aqui para experimentar o povo, você vê nitidamente no texto que Deus está no controle da situação. Ele deixou para treinar, mas eram pessoas, povos que Deus tinha o controle. Ele poderia eliminar assim, ó, com um piscar de olhos, mas Ele permitiu para forjar um povo. Tem situações na tua vida que estão te angustiando e estão tirando a tua paz, mas você não parou para pensar ou para se lembrar que isso tudo continua no controle do nosso Deus Altíssimo. Ele pode tirar esse problema da tua vida amanhã, Ele pode tirar esse problema da tua vida hoje à noite, Ele pode solucionar, mas algumas coisas Deus não vai retirar da tua vida até que você se posicione como um guerreiro na fé. Tem gente que se cansou de lutar no grupo familiar. Tem gente que se cansou de lutar no evangelismo. Tem gente que se cansou de lutar no ministério de música, no corpo de obreiros. Tem gente que se cansou de lutar no ministério de casais. Mas Deus está chamando você para a guerra novamente. Porque se você não se posicionar, o inimigo vai te engolir. E eu não estou pregando causa aqui não. Eu estou trazendo uma mensagem de alerta, de incentivo para a tua vida. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você já venceu tanta coisa na vida? Você já superou tanta coisa na vida? Eu com 38 já superei. Imagina alguns irmãos aqui que têm mais tempo de vida do que eu. Se dependesse de alguns problemas, talvez você não estaria aqui, mas Deus te sustentou. Eu não sei o teu contexto familiar, eu não sei o teu contexto financeiro, eu não sei o teu contexto de saúde, eu não conheço o contexto da tua vida, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que lutou grandes guerras, que se fosse outro na tua pele não ia aguentar, se fosse outra pessoa no teu lugar não ia suportar. E aí você fala, por que Deus está me permitindo viver isso? É porque Ele sabe da força que Ele colocou dentro de você. Ele sabe da unção que Ele colocou dentro de você. É por isso que essa aprovação Ele não mandou para outro. Ele mandou para você, porque Ele conhece, Ele sabe a porção dEle que está dentro de ti. Ele sabe a unção que Ele depositou dentro de ti. E Ele não está tratando com outro, Ele está tratando com você. Uma vez eu ouvi uma frase que marcou minha vida, eu tomei para mim: Deus trata forte com quem tem futuro forte. Com Deus, espiritualmente, não tem esse negócio de mertiolate que não arde. A palavra é cortante, é verdade. A palavra é espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu sei que a gente vem buscando em Deus renovo, fortaleza, é fato, eu venho buscando isso em Deus, e a gente recebe isso em Deus, mas não é a vida toda você buscando refrigério e renovo, não. Tem hora que para você avançar na vida, você tem que colocar o escudo da fé, a couraça da justiça, pegar a espada da palavra, o capacete da salvação, o cinto da verdade, calçado com os sapatos do evangelho da paz, e caminhando, eu venho dizer para você, continua caminhando, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai desistir, você não será destruído.
nosso apóstolo falar uma frase que eu também guardei no meu coração: não há nada tão complicado na terra que o céu não possa resolver. Não há problema tão grande que a gente esteja enfrentando aqui que o céu não possa resolver. E outra coisa, isso tudo aqui é passageiro. Depois daqui nos espera o melhor momento da nossa história. Diante do Cordeiro, ali não haverá dor, não haverá choro, não haverá enfermidade, não haverá tristeza, angústia, ali não tem isso. Então, enquanto aqui estivermos, Deus está te chamando para lutar. Deus está te chamando. Olha, 27 anos de bênçãos, 27 anos, nós estamos aqui num prédio que foi uma conquista da parte de Deus para essa igreja. Estamos aqui, com uma igreja completamente pronta, estruturada, mas eu pergunto para você, qual vai ser o teu posicionamento nos próximos 10, 20, 30, 50 anos até Jesus voltar? É um posicionamento de ficar sentado curtindo a estrutura que nós temos, ou é um posicionamento de batalha? Deus tem mais. Eu faço parte de uma geração que entende que nós precisamos continuar avançando. Qual é a tua posição nisso? Eu venho profetizar que essa igreja vai viver os melhores dias. Já viveu dias bons e dias ruins, o pastor Gerson falou aqui, mas com a unidade do povo de Deus, um posicionamento de guerreiros, a igreja vai viver o seu melhor momento. A igreja vai viver os seus maiores e melhores anos. E como consequência, você vai viver os melhores anos na tua casa, na tua família. Tem coisa boa por aí, mas para você viver o melhor, você tem que suportar o pior. Para você viver e receber o melhor, você tem que suportar algumas lutas que muitas vezes parecem injustas. Mas Ele é fiel e justo. Você não será destruído, a tua casa não será destruída. Você é forte. Eu sei que não é tão legal ficar toda hora pedindo, mas eu quero que você me ajude. Escolhe uma pessoa, segura na mão, olha profundamente no olhar dessa pessoa e fala assim: você é forte. Você é forte. Você é forte. Você é forte. Você é forte, menino. Você é forte. Se não fosse, não chegava até aqui. Você é forte. Você é forte. Você é forte. Você é forte. Pastor Gerson, você é forte. 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 Corajoso, abençoado. Como Gideão foi chamado. Não tem o maior exército, mas tem uma grande unção que vai trazer grandes vitórias para esse povo. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Se você sente da parte de Deus falar para alguém, profetizar para alguém: oh, Átila, você é forte. Você é forte. Esses 20 anos aqui exigiram coragem, exigiram determinação. Motivos talvez você até teve para abandonar o barco, mas você permaneceu porque a força do Senhor é contigo. Você é forte. Você é forte, você é forte. Essa noite você está aqui porque você é forte. Porque o inimigo tentou impedir até de você vir hoje, mas você é forte. O inimigo tentou impedir que você celebrasse a virada de 24 para 25, mas você é forte. Tem pessoas aqui que já superaram diagnósticos médicos. Tem pessoas aqui que superaram relatórios de diretores de banco. Tem gente aqui que superou muita coisa. E eu sei que eu não estou falando, pastora Marisa, para pessoas que têm a vida resolvida, porque nenhum de nós tem a vida resolvida humanamente, mas temos a salvação garantida, que é o mais importante.
as outras coisas, Deus vai nos dando a capacidade, a gente vai vivendo um dia de cada vez, mas nós somos fortes. Eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que precisam ser fortalecidas para continuarem suportando. Recentemente, um pastor de uma das nossas igrejas me ligou e começou a falar várias coisas, várias lutas, várias situações. A única palavra que veio no meu coração foi: meu amigo, suporta, porque daqui a alguns meses você vai ver que valeu a pena ter suportado. E essa palavra eu libero para algumas pessoas aqui. Você vai ver que quando chegar dezembro, você vai olhar para trás e vai falar assim: valeu a pena suportar. Algumas pessoas aqui estão travando grandes batalhas, mas quando chegar dezembro deste ano, você vai olhar para trás e você vai falar assim: valeu a pena. Deus me ajudou. Tem palavras que vão ser cumpridas na tua vida, palavras proféticas nesse ano. O inferno está tentando impedir que você chegue, o inferno está tentando fazer você desistir. Deus está me falando que pessoas vão colher em setembro milagres aqui. Deus está falando para o meu coração que em outubro, novembro, vai ter gente que vai estar tomando posse de palavras proféticas antigas. O inferno está tentando, está investindo, mas Deus é contigo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Eu quero orar aqui para finalizar por irmãos e irmãs que têm suportado lutas, embates, mas que querem ser renovados e fortalecidos nessa noite. E o Senhor manda te dizer: longa é a tua caminhada. O Senhor me traz à memória enquanto você vem. Elias estava cansado de lutar contra Jezabel. Elias estava exausto, emocionalmente exausto, financeiramente exausto, fisicamente exausto. E a palavra de Jezabel bombando: eu vou acabar contigo, eu vou acabar contigo. Ele se encerrou, teve um momento que ele se fechou numa caverna. Mas o anjo do Senhor o tocou, disse: come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Em outras palavras, se alimente, se fortaleça. Esse alimento que eu estou falando não é físico, é o alimento que é espiritual, que está sendo derramado sobre ti nessa noite. Se alimente. Olha Deus derramando aí, ó. Olha o fresco, olha pão vindo sobre a tua vida, fortalecendo você espiritualmente. A palavra, o pão é a palavra que está entrando, está te fortalecendo. Você está sendo alimentado, você está ficando fortalecido novamente, cheio da graça de Deus. Tem anjos nesse lugar, eu creio que tem anjos com jarros de azeite derramando sobre a cabeça de cada um de vocês. Olha o renovo, olha o fortalecimento, olha a mão